pode tomar o teu lugar quando as crianças estão saindo. Aleluia. Glória a Deus. Proclamando as boas novas. Esse é o tema do ano de 2022. E como eu já disse nos cultos que se passaram nesse ano, eu creio que o Senhor vai dar para nós chaves que abrirão portas, que farão com que você viva o extraordinário de Deus. E já nesses últimos cultos nós temos recebido chaves poderosas, coisas que o Senhor tem colocado na nossa mão, ferramentas que o Senhor tem colocado à nossa disposição, e nós vamos viver algo abundante da parte do Senhor. E hoje eu quero compartilhar uma palavra com você. Se nós fôssemos poder intitular, seria o poder de Deus na ressurreição de Jesus Cristo. Logo, logo nós vamos estar tomando da ceia do Senhor, mas há um poder na ressurreição do Senhor. A ceia aponta para nós, para a crucificação e também para a ressurreição de Jesus. A ceia apenas não aponta para um Jesus que foi crucificado, mas um Jesus que foi crucificado e ressuscitou, e vive está e voltará, amém? Agora, nós temos um poder disponível para nós, e esse poder está na ressurreição de Jesus. Eu quero te convidar a você abrir a sua Bíblia comigo em Filipenses, capítulo de número 3, o versículo é o versículo de número 10, Filipenses, capítulo 3, o verso 10. Ele diz assim, a palavra do Senhor em Filipenses 3, 10. Para conhecê-lo, olha só, para conhecê-lo e o poder da sua... Quem está aí, irmãos? Amém? Você está ligado? Nós estamos? Para conhecê-lo e o quê? E o poder da sua... Agora eu sei que você está aí, aleluia. E o poder da sua ressurreição. E a comunicação das suas aflições, sendo feito conforme a sua morte. Então, quando nós olhamos para esse texto, nós enxergamos que é um poder na ressurreição do Senhor Jesus. Eu quero que você vá um pouco mais adiante comigo, Apocalipse capítulo 1, Apocalipse capítulo de número 1, versículo de número 16, diz assim, vamos ler o 17, da parte bem em diante, Apocalipse 1, 17, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e a pedra nova, estou no capítulo 2, capítulo 1, versículo 17, ele diz assim, ele o pôs sobre mim a sua destra, dizendo-me, não tema, eu sou o primeiro e o último, e o que vive e fui morto, mas eis que estou vivo para todo sempre, amém? É a chave, e tenho a chave da morte e do inferno. Então nós vemos aqui que o Senhor está vivo, e Ele está vivo para todo sempre. Por que que João usa essa palavra todo sempre? Porque no dia que Jesus ressuscitou, com Ele ressuscitou outros mortos. Foi centenas de mortos que ressuscitou naquele dia. A Bíblia diz que eles entraram dentro de Jerusalém, e os judeus têm até hoje essa ideia, que o Senhor vai voltar e vai ressuscitar, por isso que eles são enterrados, há um grande cemitério bem nos portões da antiga Jerusalém, porque eles creem que esses ressuscitarão primeiro e entrarão dentro de Jerusalém. Mas no dia da ressurreição de Jesus, Jesus ressuscitou, e com Ele outros ressuscitaram também, outros mortos em Cristo. Agora, a diferença é que Jesus continuou vivo, e aqueles lá não, foram mortos ali, o pessoal conseguiu dar fim neles. Inclusive Lázaro foi uma pessoa que ressuscitou, inclusive antes da ressurreição. Lázaro foi aquele que eu posso falar que ele
desfrutou da graça, porque antes mesmo de Jesus ter ressuscitado, ele já experimentou o que é a ressurreição. Mas Lázaro depois volta a morrer. Agora Apocalipse, João fala que Jesus não, ele ressuscitou, ele venceu a morte e vive para sempre. E tem sobre a sua mão a chave do quê? Da morte e do inferno. Então todos aqueles que estão em Cristo não passam nem pela morte e nem por inferno, porque ele vive e está. Mas volte comigo em Filipenses capítulo de número 3, versículo de número 10. Nós temos aqui a expressão, o poder da ressurreição. Ele diz, e o poder da ressurreição. Nós temos na Bíblia, somente no Novo Testamento, mais de 57 vezes a expressão ou a descrição do poder da ressurreição. A palavra poder no grego é dinamis, da onde deriva a palavra do português dinamite. Então, quando nós falamos que há poder na ressurreição, nós temos uma explosão, algo que muda a nossa história, algo que explode dentro de nós e causa uma verdadeira mudança catastrófica no nosso ser, no nosso espírito, na nossa alma e também no nosso corpo. Porque esse é o poder da ressurreição. A ressurreição é o poder de Deus que opera na minha vida e na sua vida. O que nos salva? Crer em um Jesus que ressuscitou dos mortos, amém? Porque, olha só, você tem que entender isso. Não é apenas crer em Jesus, mas crer num Jesus que morreu pelos seus pecados e ressuscitou dos mortos. Você tem que crer no poder da ressurreição, porque muita gente crê num Jesus histórico. Eu gosto muito de assistir o tal do Discover. E aí, amados, eu fico olhando para uns pensadores contemporâneos, e eu fico falando, como que esses caras conseguem crer em tais coisas? Mas uma das coisas que eu descobri que esses caras acreditam é em Jesus. Você sabia? Todo historiador, ele crê em Jesus. Todo filósofo crê em Jesus. Todo cientista crê em Jesus. Na realidade, toda a humanidade crê em Jesus. Mas eles não creem em um Jesus que ressuscitou dos mortos e tem o poder de salvar. Eles creem apenas num Jesus histórico, num Jesus de fábula, ou num Jesus da ciência, em um Jesus que simplesmente veio ao mundo como um homem natural. Mas nós que somos a igreja de Jesus, cremos no poder da ressurreição, amém? Aleluia! Então, porque a ressurreição é o poder de Deus. A ressurreição é o poder de Deus, porque muitos homens morreram, muitos homens foram mártires, muitos homens foram apedrejados, muitos homens foram negados, inclusive muitos apóstolos, inclusive o apóstolo Paulo tomou chibatadas, até mais do que Jesus. Mas a ressurreição de Jesus é o poder de Deus. Paulo não experimentou ainda, um dia irá experimentar, mas Jesus experimentou o poder de Deus, que é a ressurreição, e isso está disponível para nós. Quando nós olhamos para isso, nós apontamos para algumas coisas. A primeira é que o poder, ela cancela o nosso passado. O poder da ressurreição cancela o nosso passado. Pastor, o senhor está pregando um negacionismo, falando que o nosso passado não importa. Não é nada disso. Tudo que você plantou, uma hora você vai ter que colher. Mesmo que você tenha se convertido, você agora pode pedir misericórdia para que Deus amenize a sua colheita. Então não é negacionismo. Mas a ressurreição de Jesus, ela tem o poder de cancelar os seus escritos do passado, as suas dívidas com as trevas, as suas dívidas com o inimigo da nossa alma. A Bíblia nos diz lá em Hebreus, capítulo de número 8, versículo de número 12, acompanhe comigo, Hebreus 8, 12. Porque sereis misericordioso para com as suas iniquidades, e dos seus pecados e de suas iniquidades não me lembrarei mais. O Senhor, através da ressurreição do Filho dele, não lembra mais dos seus pecados e das suas iniquidades. Aleluia! Então, é cancelado, é apagado o seu passado. A palavra grega aqui para
A palavra grega não, talvez a palavra cancelado seria melhor definido como eliminado. Seria como extinto o seu passado. Seria mais ou menos assim: todo o seu passado, todo o seu escrito de dívida foi pago na cruz do Calvário, na ressurreição do Senhor. Foi pago. Imagine assim comigo. Você já comprou pela internet? Quantos já compraram pela internet? Eu conheço irmãos aí que gostam de comprar muito pela internet, inclusive eu. Meu Deus! Eu conheço uma pessoa que todo dia acho que ele compra um monte. Meu Deus! Mas quando você compra pela internet, você paga antes ou depois que chega? Antes. Você paga antes. Assim foi a crucificação de Jesus. Jesus foi lá e pagou pelos seus pecados. Mas chegou o dia, e parece que ele estava numa grande metrópolis, né? Porque foi uma entrega rápida, em 3 dias, em 3 dias entregou a encomenda. Qual era a encomenda? Era a minha alma e a sua alma. E aí Jesus recebeu, na ressurreição de Jesus, quando Jesus ressuscitou, ele recebeu tudo aquilo que ele havia comprado pelo seu precioso sangue. Aleluia! Você conseguiu entender o que é a crucificação e o que é a ressurreição? Não adianta nós crermos apenas que Jesus pagou o preço. Você tem que crer que Jesus ressuscitou e recebeu a sua vida no dia da ressurreição. Amém? Então hoje você é propriedade do Senhor. Porque Ele te recebeu, porque Ele pagou o preço por você. Amém? Talvez ninguém pagou um preço por você. Talvez você fala, ninguém nunca fez nada por mim, né? Mas Jesus fez tudo por você. Deus fez aquilo que ninguém irá fazer. Deus deu a vida dele só para tê-lo como propriedade dele. Aleluia! Então, amados, o nosso passado é eliminado. Aí a palavra grega para essa ideia, né, para ser cancelado, eliminado, é teteleste. E aí eu quero te convidar a você abrir sua Bíblia para você entender um pouco mais. João 19:30, olha o que diz, João 19:30. Olha o que diz a palavra do Senhor. E quando Jesus tomou o vinagre, diz, está? Então essa palavra, tetelestai, é consumado, está pago. Está pago. Então ele pagou por você. Lá na cruz, ele estava crucificado, ele falou, está pago. Todo o sangue dele foi a moeda de troca pela sua vida, pela minha vida. E aí 3 dias depois Jesus ressuscitou e nos recebeu nos braços dele como filhos amados do Senhor. E agora passamos a ser propriedade exclusiva do Senhor, como diz o apóstolo Pedro, lá em 1 Pedro 1:9. Mas uma segunda verdade que nós temos aqui sobre o poder da ressurreição, é que o poder da ressurreição de Jesus pode resolver os nossos problemas. Você sabia disso? Que o poder da ressurreição pode resolver todos os seus problemas? Uau! Que coisa maravilhosa! Pastor, mas por que eu sou crente e ainda tenho problema? Eu não falei que o poder da ressurreição vai impedir você de ter problema. Coloca a mão assim na sua carótida. Coloca aqui, coloca os dedos assim. Tá batendo aí? Vê se está batendo aí. Tá? Coração, se você não está sentindo, põe no coração. Porque tem gente que está balançando a cabeça, tá não. Então põe no coração. Você está vivo, filha? Você está vivo? Está vivo, né? Então se você está vivo, isso é um sinônimo, sabe do quê? De problema. É verdade. Se você está vivo, é um sinônimo de problema. Porque só existe uma pessoa que não tem problema. Quem está morto. Né? Quem está morto não tem problema. Já viu morto pagar boleto? Fatura de cartão de crédito? Morto fazer conta? Não faz, não tem problema. Morto brigar com o casal? Né? Não, morto veio e brigou com o cônjuge. Não tem, filho. Então, eu estou citando alguns aqui, mas nós temos milhares de problemas. Agora, o poder da ressurreição, ele resolve todos os nossos problemas. Por quê? Porque ele nos dá uma chave, e aqui é a chave para você nessa noite.
O segredo não é você não ter problema. O segredo é como você lida com os seus problemas. E a realidade, o maior problema que existe é como você lida com os seus problemas. É como nós lidamos com os problemas. Como nós tratamos os problemas. Como nós lidamos com as circunstâncias. Porque na realidade 80% dos nossos problemas não são problemas. São simplesmente a forma como nós lidamos com eles e aí ele vai se agravando, vai ficando mais difíceis. Então, quando nós entendemos a ressurreição de Jesus, o nosso eu deixa de operar. E aí você não fala assim, eu vou lá e vou resolver. Vai nada, filho, você vai deixar Jesus resolver para você, amém? Você vê como que a ressurreição resolve os seus problemas? O eu deixa de ser o operante e Jesus passa a governar a sua vida. E Jesus governando a sua vida, uau! Resta poucos problemas. E os que sobrarem para você, Ele vai te dar a chave, a ferramenta, a forma certa de falar, de agir, de se comportar. E aí, uau, os seus problemas estão resolvidos. Estão resolvidos. Quem está entendendo, diga amém. Você consegue compreender essa verdade da ressurreição? Isso é poderoso, isso muda o seu comportamento. E essa é a terceira verdade. O poder da ressurreição transforma a nossa personalidade. Você sabia disso? Lembra quando você dizia assim, aqui corre sangue de nordestino, aqui ó, brinca comigo se eu não passo a faca. Não, filho. Quando você entende o poder da ressurreição, a sua personalidade é transformada. João certa vez foi com os discípulos pregar e o pessoal não deram ouvido para ele. João chegou e falou assim, Jesus, faz o seguinte, manda fogo do céu, mata todo mundo, é fácil, esses bandos de desviados, incircuncisos, filho de uma meretriz, não quer aceitar o Senhor como Senhor e Salvador, mata todo mundo. Jesus falou, calma filho, calma. João experimentou da ressurreição de Jesus. Ele vivenciou a ressurreição de Jesus. Aí você vai ler as cartas de João. Sabe como que João está tratando o povo agora? Meus filhinhos amados, caso vocês pequem, fiquem em paz. Nós temos um advogado. Mas mudou o temperamento do homem ou não mudou? Mudou. Porque ele experimentou do poder da ressurreição de Jesus. Ele experimentou disso. E o temperamento dele foi transformado. O poder da ressurreição é maior, é mais do que sua personalidade, que o seu caráter talvez ainda não foi muito lapidado. O poder da ressurreição é maior, ele é mais poderoso do que o vício, do que o pecado, do que o desvio de caráter. É verdade, porque nem tudo é pecado, algumas coisas é desvio de caráter. Nem tudo é culpa do diabo, às vezes ele só solta o burro, e aí o nosso caráter, que ainda não foi lapidado, ainda não recebeu o dínamo, o poder da ressurreição, não impactou a nossa vida, aí a gente comete coisas que não deveria. Faz coisas que não deveria. Então nós temos o poder da ressurreição. Agora, pastor, o que é a ressurreição? O que a ressurreição mostra para nós? Nós vimos o poder. O poder, ele tem uma característica de apagar, cancelar o nosso passado, de resolver todos os problemas e transformar a nossa personalidade. Mas é a ressurreição. A ressurreição de Jesus, ela nos dá algumas coisas. Entre elas, a ressurreição de Jesus nos dá a esperança para a sua vida. A ressurreição de Jesus te dá esperança. Abra sua Bíblia comigo em 1 Pedro. 1 Pedro, capítulo de número 1, versículo de número 3. 1 Pedro 1, 3. Bendito seja o Deus e Pai
do nosso Senhor Jesus Cristo, que, segundo a sua grande misericórdia, nos gerou de novo em sua vida e esperança. Pelo quê? Pela ressurreição de Jesus dentre os mortos. O Senhor gerou vida, esperança em você, por meio da ressurreição. Certa vez lá em João 11, um amigo de Jesus havia morrido. E aí a irmã dele fala assim, quando Jesus chega: mestre, se o senhor estivesse aqui, o seu amigo não teria morrido. Aí ele fala para ela: você não crê que eu posso ressuscitar? Ela diz assim: Senhor, eu creio, porque o Senhor é a ressurreição e a vida. Eu creio que o Senhor pode ressuscitar. E Jesus falou: de fato, eu sou a ressurreição e a vida. Agora, amados, mais uma vez eu aponto para esse sinal bíblico. Não podemos apenas crer que Jesus morreu pelos nossos pecados, mas nós temos que crer na ressurreição, porque ela é a nossa esperança. Marta e Maria, elas tinham a esperança na ressurreição, elas tinham, mas elas talvez não estavam crendo que há poder em Jesus para ressuscitar. Talvez você está com um sonho que está morto, mas o Senhor tem poder na sua ressurreição e vai ressuscitar os teus sonhos, amém? O que você precisa ter é o quê? Esperança. A ressurreição nos aponta para a esperança. Mesmo que ainda nós venhamos morrer fisicamente, o Senhor um dia irá nos ressuscitar pelo poder da sua ressurreição, amém? A ressurreição de Jesus dá uma... Não, vamos para o versículo 21 ainda, olha só o versículo 21 de 1 Pedro, versículo 21. E por ele credes em Deus, que ressuscitou dentre os mortos, e lhe deu glória para que a vossa fé e esperança estivesse em Deus. Ele separa aqui as duas coisas. Uma coisa é a fé e outra coisa é a esperança. E a ressurreição do Senhor nos dá essa esperança. Agora, volte um pouquinho nos versículos anteriores, versículo 4 e 5. Olha o que ele diz. Para uma herança incorruptível, incontaminável e que não se pode murchar, guardada nos céus para vós, que, mediante a fé, estáis guardados no poder de Deus para a salvação, já preste para ser revelada no último tempo. O poder da ressurreição nos traz uma herança. E essa herança, ela não é corruptível. O versículo 4 fala, essa herança não é corruptível, é uma herança incorruptível. O que é? Ela não se estraga, ela não se rouba, ela não se deteriora. Ela é uma herança incontaminável. O mal não pode contaminar, o pecado não pode contaminar, nem você querendo consegue contaminar essa herança, você não consegue estragá-la. Essa herança, ela não murcha, ela sempre está viva, porque ela está guardada no jardim de Deus, ela está no céu. Então quando nós olhamos para o poder da ressurreição, nós descobrimos que temos uma herança para conosco, há uma herança disponível para você. E às vezes, você fica muito apegado nas coisas daqui. Às vezes você até quer, trocar a sua herança no céu pelas coisas daqui. Mas nunca pense dessa forma. A herança que o Senhor tem, pelo poder da ressurreição dele, é algo incorruptível. É algo que não tem valor algum na terra que se iguale ao que o Senhor preparou na eternidade para você. É algo que é
incontaminável. É algo que é poderoso. A ressurreição nos dá esperança, a ressurreição nos dá uma herança. Olha que coisa maravilhosa. A ressurreição nos dá isso. A ressurreição de Jesus também é para nos dar a salvação. É também para nos dar a salvação. 1 Timóteo capítulo 1, versículo 15. 1 Timóteo 1, 15. Olha o que diz. Esta é a palavra fiel, digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. O apóstolo Paulo fala ao seu discípulo Timóteo, fala assim: olha, a ressurreição serve para nos salvar. Nós que somos pecadores, e eu sou o principal. É o poder da ressurreição, é te salvar. Eu sei que às vezes você pensa que você pode se auto-salvar, mas não pode. Se não fosse por meio de Jesus, sendo crucificado, morto e ressuscitado, nós não teríamos possibilidade alguma de salvação. Para que houvesse tal possibilidade, você precisaria ser judeu e cumprir toda a lei. Não poderia quebrar nenhum mandamento. Dos 613, você não poderia quebrar nenhum. Mas o Senhor, pelo poder da sua ressurreição, te concede a salvação. Olha que coisa maravilhosa. Que coisa poderosa para a sua vida. A ressurreição nos dá o testemunho, um testemunho de fé. A Bíblia nos diz, em 1 Coríntios, acompanhe comigo, capítulo 5. Perdão, 5 não, capítulo 15, 1 Coríntios 15. Versículo de número 8. 1 Coríntios 15, 8, ele diz assim. Vamos ler do 5 em diante. 1 Coríntios 15, versículo 5. E que foi visto em Cefas, e depois pelos 12. Jesus foi visto em Cefas. Depois também, por Cefas. E depois pelos 12. Depois visto uma vez por mais de 500 irmãos, dos quais vive ainda a maior parte, dos quais vive ainda a maior parte, mas alguns já dormem também. Depois foi visto por Tiago, depois por todos os apóstolos. E por derradeiro de todos, me apareceu também a mim, como um nascido fora do tempo. Paulo está falando para a igreja assim, olha, Jesus ressuscitou, e ele é uma prova de fé, ele não é uma fábula, não é um conto que as pessoas estão dizendo, não, Cefas viu, os 12 apóstolos viram, os discípulos viram, 500 homens, irmãos, que alguns deles ainda se encontram vivos, outros já morreram, viram, e depois ele apareceu para mim, que sou nascido fora do tempo. Por quê? Porque ele se converteu depois, ele não se converteu no mandato que Jesus estava vivo. Apareceu para o apóstolo Paulo, a ressurreição de Jesus é um testemunho de fé para nós. Você pode citar qualquer religião, budismo, está lá, Buda, um sábio de sua geração, está morto e continua morto, está lá, os ossos mortais de Buda. Maomé, outro baluarte da sua geração, sábio, está lá, os ossos de Maomé. Outras religiões, do hinduísmo,
seja do catolicismo romano, todos os santos estão lá, os seus ossos enterrados. Se você um dia visitar Roma, existem várias tumbas desses homens santos, que viveram a sua vida piedosa, mas me encontre sequer um resíduo do corpo de Jesus em sua tumba. Não existe. Pelo contrário, existe uma prova da nossa fé, que Jesus ressuscitou e vive está. Aleluia! Vive está. Na tumba de Jesus está vazia, a cruz de Jesus está vazia. É uma prova, é um testemunho da nossa fé. Nós servimos um Jesus que está nos céus. Não existe restos mortais dele, porque ele ressuscitou. Aleluia! É a prova da nossa fé. Atos capítulo 2, versículo 32 diz assim, acompanhe comigo. Atos 2, versículo 32. Deus o ressuscitou a Jesus, a este Jesus, do que todos nós somos testemunha. Nós estamos no ano da proclamação das boas novas. Nós somos testemunhas desse Jesus que ressuscitou. Você não é testemunha de um Jesus morto, nem de um Jesus que está na cruz. Eu já fui em alguns lugares, já vi algumas pessoas carregarem alguns pingentes. Está lá Jesus pendurado na cruz. Está errado. Não é verdade. Jesus não está mais na cruz e nem na tumba. Nós somos a sua testemunha, que Jesus ressuscitou pelo poder de Deus. Amém? Aleluia! A ressurreição de Jesus demonstra o poder de Deus sobre a morte. Lucas capítulo 24. Vamos lá, Lucas 24, versículo 2. Lucas 24, versículo de número 2 diz assim: E acharam a pedra removida do sepulcro, e entrando, não acharam o corpo de Jesus. E aconteceu que, estando elas muito perplexas, e a esse respeito, eis que apareceu junto delas 2 homens, com vestes resplandecentes, e estando elas muito atemorizadas, e abaixando o rosto para o chão, eles lhe disseram: Por que buscais o vivente entre os mortos? Eu fico maravilhado. As mulheres estão lá, porque elas foram lá no túmulo dar uma ajeitadinha, né? E aí elas veem a pedra removida. Aí elas entram dentro da sepultura. Olha, cadê o corpo? Não tem. Elas começam a ficar desesperadas. Roubaram o corpo do nosso mestre. Roubaram o corpo de Jesus. Aparecem 2 anjos, 2 homens, com vestes resplandecentes. E eles falam: Ei, por que vocês estão procurando entre os mortos aquele que está vivo? Aleluia! Aquele que está vivo. E às vezes a gente fica procurando um Deus morto, quando nós temos à nossa disposição o poder de um Deus vivo. Amém? Olha o versículo 6. Não estáis aqui, mas ressuscitou. Lembrai-vos como vos falou, estando ainda na Galileia, dizendo: Convém que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores e seja crucificado, e ao 3º dia ressuscite. Lembraram-se das suas palavras, e voltando do sepulcro, anunciou todas estas coisas aos 11 e a todos os demais. Esse é o poder da ressurreição. Ele mostra o poder de Deus sobre a morte. Não procure Jesus entre os mortos, porque Ele não está. Jesus não está numa tumba. Jesus não está numa cruz. A Bíblia diz que Ele está à direita de Deus, resolvendo os nossos problemas. Em outras palavras, intercedendo ao Pai junto conosco.
E podemos concluir nesta noite que o poder da ressurreição está disponível para mim e para você. O poder da ressurreição está disponível. E isso me mostra 3 coisas. Primeiro, a esperança não está no que nós vemos. A esperança está no que nós cremos. A Bíblia diz lá em Romanos 8, 24, a parte B. Olha o que diz Romanos 8, 24. Porque o que alguém vê como também o espera, 25. No 24 ele fala esperança, né? E aí diz mais, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o esperamos. A nossa esperança está no poder da ressurreição. Você não precisa ver, pelo contrário, precisa crer. Foi por você que estava perdido que Jesus ressuscitou. Lucas capítulo 19, versículo 10. Foi por você que ele ressuscitou. Olha o que diz o texto. Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar o que se havia perdido. Você estava perdido e Jesus veio por você. Agora você vai recebê-lo? Você vai recebê-lo? No passado as pessoas não receberam. Não receberam. Por alguns instantes, feche seus olhos. Como está a sua vida com Jesus? Você já o recebeu como Senhor, suficiente Salvador da sua vida? Olha aqui para mim, por favor. Coloque aí, João 1:11. João 1:11. Coloque de pé, por favor, igreja. Vamos orar. João 1:11. Olha o que diz o texto. Veio para que era seus. Veio para o que era seus, mas os seus não receberam. Jesus veio te salvar, filho. Jesus veio salvar a sua vida. E a salvação, ela aconteceu por 2 estágios. Um, porque ele pagou o preço por você. Pagou o preço pela sua vida. E aí ele morreu. E esse foi o preço que ele pagou. Mas ele ressuscitou por você. E muitos continuam rejeitando. Muitos continuam negando. E você hoje? Coloque Lucas 19:10. E você hoje? Vai rejeitar Jesus? Ou vai recebê-lo na sua vida? Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar os que estavam perdidos. Quero orar pela sua vida, você que está aqui no prédio, você que está me acompanhando pela internet. Eu gostaria que você fizesse essa oração comigo. Para isso eu quero te convidar a você fechar os seus olhos. Se puder, coloque a mão no seu coração. Repita essa oração assim comigo. Senhor Jesus, eu entrego a minha vida ao Senhor. Fala, Senhor Jesus, escreva meu nome no livro da vida, aonde nunca mais será apagado. Fala assim, Senhor Jesus, eu confesso o Senhor como meu Senhor, suficiente Salvador da minha vida. Que meu nome esteja escrito no livro da vida. Em nome do Senhor Jesus, é que esta oração seja feita. Talvez você é a primeira vez que fez essa oração e fez com sinceridade.
fez com vontade mesmo de entregar a sua vida para o Senhor, e porque você fez essa oração, a minha Bíblia, a sua Bíblia, te garante que o seu passado é apagado, as suas iniquidades, os seus pecados são cancelados, que os seus problemas agora terão solução, porque Jesus começa a fazer parte da sua vida, e que você vai ter a sua vida, a sua personalidade transformada. Mas nós queremos te conhecer. Você não vai precisar vir aqui à frente, você vai precisar apenas dar um sinal com a mão. Você que fez essa oração pela primeira vez, entregou a sua vida realmente, nós queremos te conhecer para podermos depois te ajudar nos primeiros passos. Tem você estado aqui no prédio que fez essa oração pela primeira vez, com sinceridade, com vontade mesmo de entregar a vida a Jesus? Você fez isso? Ou talvez você fez essa oração se reconciliando com o Senhor. Talvez você estava afastado, vivendo uma vida em pecado, ou no deleito do pecado, mas hoje entendeu que Jesus é a melhor saída, é a melhor fonte de vida que há disponível para nós. Você só deu um sinal com a mão para a gente te conhecer, para poder te acompanhar depois. E se você está nos acompanhando pela internet e fez essa oração, manda um direct para nós, manda uma mensagem, tem um número de WhatsApp, esse número é o meu pessoal. Você vai falar direto comigo, com o pastor da igreja. Nós vamos orar por você, nós vamos te ajudar na onde você estiver no Brasil e no mundo. Amém? Nós vamos estar adorando o Senhor e vamos estar tomando da ceia do Senhor. Nós queremos despedir dos irmãos que têm congregado conosco em casa. Que Deus abençoe a sua vida. Obrigado por estar conosco até aqui nesse momento do culto. A nossa transmissão vai estar sendo encerrada. Um forte abraço e que a graça e a paz do Senhor seja conosco.